Bom dia. Tudo bem? Rapaz, eu vou até Delmiro. Vou aqui pelo canal. Você viu a situação aí, meu? Bem, então, cara, é água que tá vazando? Você tá bom, cara? É uma desirregularidade. Tem que esvaziar, que deu problema no concreto, no vazamento, tá vendo? Aí você vê o desperdício de água desse aí, é um descaso danado. E essa água vai pra onde? Praticamente para chegar no São Francisco é muito difícil. Então tá perdendo essa água aí? Tá perdendo. Pô, tá desde ontem isso aí, cara. Não, desde terça-feira. Desde terça. Terça, Hoje é sexta. Desde terça-feira. Eu vim aqui ontem pra ver se eu conseguia fazer essa rota que eu tô imaginando aí. E já tava vazando, cara. Nossa, é água potável, água boa, né? Boa é o Rio São Francisco. Você viu o Rio São Francisco pedindo socorro, né? Gente desperdiçando aí. Pra fazer esse reparo, ainda tem uns vazamentos ali, tá vendo? E aí, mas repara, consegue? Consegue. O problema é esse Mas quando isso desperdício, fica né? esse desperdício todo aí, bastante água aí. Observe os vazamentos direto no concreto. A cada 8 km de obras do canal, temos comportas. Quando vazamentos são identificados, essas comportas são fechadas, a água é descartada para que ocorram reparos. Mas esses vazamentos mostrados no vídeo são em áreas elevadas, visíveis. Um problema é que a maior parte da obra está enterrada. Concreto em temperaturas elevadas, como o do nosso país tropical, terá, com certeza, mais rachaduras e vazamentos, impossíveis de serem reparados. Aí pode estar uma das explicações para essa obra atrasar tanto e precisar eternamente de reparos. Essas fotos que você vê são da nascente do Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Ele vai correr por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e fará a divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe, desaguando assim no Oceano Atlântico. A obra da transposição retirará água do leito do rio e levará para as regiões mais secas do sertão nordestino, através dos eixos leste e norte. O elevado custo da obra está exatamente nisso, em fazer o rio subir o relevo e chegar até quem precisa. Eu vim conhecer aqui, nessa parte da obra, do Canal do Sertão, que é um dos braços da transposição das águas do Rio São Francisco. Em 2011, eu mandei um e-mail para o governo perguntando sobre o andamento das obras e eles me responderam no e-mail que em 2012 estaria tudo pronto. Acho que não deu, é uma obra gigantesca, atrasou. E cada ano de atraso são bilhões, são milhões, é muita grana que você paga a mais. Bom, pensa no seguinte, eu sou lá da região do Sudeste, né, de São Paulo, eu tenho problemas com a educação, tenho problemas com a segurança, tenho problemas no transporte. Eu aceito pagar bilhões para solucionar esses problemas. Hoje eu estou aqui na região do Sertão e acontece o seguinte, o sertanejo tem problema com a sede. Se eu aceito pagar bilhões para solucionar os problemas lá do Sudeste, eu também aceito pagar bilhões para que o sertanejo saia desse cenário de sede e tenha uma melhor qualidade de vida, tenha água na sua casa. O problema não são os bilhões que a gente paga, porque infelizmente tudo custa e a gente tem que pagar essas obras de infraestrutura do país. O maior problema é, essa transposição vai resolver os problemas do sertanejo? Vai acabar com a sede? Vai acabar com a falta d'água no sertão? Esse é o principal ponto. O rio vai suportar essa transposição? Eu não sou especialista, eu não consigo, não sou pesquisador, não ajudei no desenvolvimento da obra. O impacto ambiental é fato. A gente vai ver com os pescadores, vai ver com as pessoas que vivem do rio, que o rio realmente foi modificado após as barragens e tudo que está sendo feito. Mas principalmente, pensa nisso, se coloca no lugar do sertanejo. Ele acha isso lindo, mágico, porque ele conta com essa água. Ele quer fazer irrigação, ele quer cuidar das suas coisas e ele não tinha água. E agora ele vai ter. A um custo de bilhões, eu aceito pagar esses bilhões para que essas pessoas saiam da sede, saiam da seca. O problema é, elas vão sair? Pensa nisso. Será que essa obra, sonhada e imaginada no Brasil Império por Dom Pedro, esquecida pelo Brasil República e pela ditadura, teve seu planejamento iniciado pelo governo FHC,
com obras iniciadas pelo governo PT e uma parcela entregue pelo governo Temer, estando agora a cargo do presidente Bolsonaro a finalização da obra que inicialmente ficaria pronta em 2012. Será que essa obra ficará pronta totalmente um dia? E assim se passaram 4, 8, 12, 16 anos e até hoje a obra não está pronta. Inicialmente ela custaria em torno de 6 bilhões, hoje já passou dos 12, que já passou e ninguém sabe em quanto ela está. Mas até hoje, eu posso te garantir, ela ainda não está pronta. Levar água para uma população que necessita é essencial. Fazer disso uma obra eleitoreira é antiético, desumano e errado. Gerar emprego em regiões com baixo desenvolvimento econômico é correto. Construir uma obra com enorme esquema de corrupção no país é crime. Será que essa obra foi pensada para ajudar a população sertaneja realmente? Seria a melhor maneira de levar desenvolvimento para a região Nordeste? Ou teria sido uma obra pensada de forma corrupta desde o início e que agora teremos de pagar a manutenção com nossos impostos pelo resto da vida? Só posso dizer, parabéns aos envolvidos, pela obra e pelas grandes dúvidas. Projeto executivo e que é o principal, o projeto executivo mal feito e mal estruturado. Então isso aí foi lançado esse projeto nessas condições e aí vai arrumando e vai consertando e vai acrescentando trechos. Tem previsões, por exemplo, de desapropriações que não tinha um projeto específico para essas desapropriações que vem onerar muito essas obras, e tudo isso contribuiu para esses problemas. O que o tribunal tem feito é orientar o Ministério da Integração a ter melhores projetos, a ter um melhor processo de monitoramento e supervisão dessas obras e, a partir daí, acompanhar essas obras de uma forma mais eficiente. Deu para entender algum dos motivos do elevado custo da obra? E olha que esse trecho que acompanhei da obra nem é do projeto original, onde seriam contemplados os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Essa região que você viu as imagens da transposição são no sertão de Alagoas, estado que inicialmente não seria beneficiado pelas obras da transposição das águas do Rio São Francisco. Então, se prepare para encontrar o custo final de toda a obra da transposição ser ainda maior do que os 6 bilhões previstos inicialmente. Acabou tendo uma verba lá, que acabou sendo faturada, entrou e a gente deu de volta, quer dizer, foi uma verba, acho que de mobilização, uma coisa, o Márcio pode explicar melhor isso, mas foi um valor que entrou na véspera da eleição, tipo setembro, outubro, e saiu. Você não atua em países com guerrilha ou nas favelas do Rio sem pagar milícia, sem pagar, então tem muito dinheiro que corre. A suspeita do Ministério Público é a de que o governo atuou para aumentar o valor de um empréstimo que chegou a US$ 1 bilhão, o equivalente a 4 bilhões de reais. No fundo, a doação dele está saindo de graça, porque ele já está botando um valor adicional. Isso é usual. Infelizmente, não se esqueça de se acostumar com cada vez mais depoimentos e notícias como estas. Lógico, caso haja transparência e liberdade de investigação no país. Pneu trocado, encarar a chuva. Aí, o que não furou de pneu a viagem inteira tá furando agora.